repetir a pergunta que eu fiz na primeira aula. Vocês assistiram a revisão de matemática básica? Assistiram? Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sou o Tibério, somos mentores de física aqui do Cotuca. E bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre vetores ortogonais, ok? O que são vetores ortogonais? São vetores, né, que formam um ângulo de 90 graus, certo? Perfeito. Gente, é importante que vocês se recordem de um teorema que a gente vai falar muito sobre ele hoje, que é o teorema de Pitágoras, ok? A gente falou sobre o teorema de Pitágoras na nossa revisão de matemática básica. Então eu peço para que, se vocês ainda têm dúvidas sobre esse teorema, eu peço para que vocês assistam aquele vídeo lá para a gente retomar bonitinho e para a gente conseguir entender essa aula melhor. Beleza, gente? Então, vamos lá falar sobre vetores ortogonais? Bom, gente, então vamos lá conversar sobre vetores ortogonais. Bom, pessoal, vetores ortogonais, gente, eles também não se passam, né, de uma soma vetorial, ok? É um tipo de soma vetorial, beleza? Perfeito. Antes de começar a falar sobre vetores ortogonais, eu queria relembrar algumas coisas com vocês. Vocês lembram como que a gente chama a estrutura do vetor? Né, que a gente tem uma setinha. Aí, vocês lembram como que a gente chama a ponta da setinha e a base, né, que é onde começa a minha reta? Lembram? Perfeito. Não lembram? Não tem problema, a gente vai retomar agora. Ó, a base do meu vetor, ela recebe o nome de origem. E a extremidade do meu vetor recebe o nome de extremidade, como o próprio nome diz, que é a minha setinha. Beleza? Esses nomes vão aparecer muito agora, tá? A gente vai falar sobre os dois métodos de soma de vetores que estão ortogonais, ok? Então, caso vocês não se recordassem desses nomes, aqui a gente deu uma lembradinha agora. Perfeito. O primeiro método que a gente vai falar sobre vetores ortogonais é o método do paralelogramo. Paralelogramo. Perfeito. Método paralelogramo. Só um adendo, tá, gente? Vocês vão ver que depois que eu passar os dois métodos para vocês, vocês vão ver que os dois métodos vão dar o mesmo resultado. Ok? Então, por preferência, você vai ver qual que qual que você se sente mais confortável. Tá? Mas isso aí vocês vão acostumar com o tempo. Perfeito. Então, método do paralelogramo. O que consiste esse método do paralelogramo? Bom, eu vou supor, gente, que eu tenho dois vetores. Eu vou supor que eu tenha o vetor A e eu vou supor que eu tenha o vetor B, ok? Perfeito. Gente, outra coisa que o pessoal às vezes pergunta bastante. Se meu vetor está na vertical, eu não tenho que desenhar essa setinha aqui em cima do meu, que fala que é um vetor, né, da setinha em cima da letra que representa o meu vetor, para cima também? Não. Sempre quando eu vou representar o vetor, né, em cima da minha letrinha, né, que eu chamei o meu vetor, ele sempre vai ser para a direita, ok? Vai ser sempre desse estilozinho aqui, beleza? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira fazer uma soma vetorial, né, desses vetores que estão ortogonais entre si, né, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Como que eu vou juntar pelo método do paralelogramo? No método do paralelogramo, gente, a gente vai juntar os vetores pela origem. Então, a gente vai ter origem na origem. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vou copiar aqui só para a gente ter um espaçozinho legal para a gente trabalhar. Então, deixa eu copiar esses dois vetores aqui. Beleza. Só jogar eles aqui um pouquinho pra cima, acertar certinho. Na verdade, né, são vetortos, né, porque eles estão tortinhos. Mas não tem problema. Ó, vou juntar os meus dois vetores na nossa origem. E eu vou só tirar a letrinha aqui do meio, só pra não atrapalhar a gente, tá? Vou colocar ela aqui embaixo. Perfeito. Eu juntei, gente, os meus vetores pela minha origem, certo? Eu tenho uma origem aqui, ó. Origem do A e origem do B. Eu juntei elas ali embaixo. Perfeito. Agora, para a gente fazer essa soma, eu vou traçar paralelas. Eu vou traçar uma paralela ao meu eixo B, tá? Desse jeitinho aqui, um tracejadinho. E vou traçar uma paralela ao meu vetor A, ok? Eu vou ter esse formato aqui. Como que eu vou montar, né, o meu vetor resultante, né? Qual que vai ser o meu vetor resultante da soma desses dois vetores? Bom, o meu vetor resultante, gente, ele vai ser na minha origem até o ponto de encontro das minhas paralelas, tá? Ficou bem torto, gente. Pera aí, deixa eu só tentar ajeitar aqui. Ficou bem tortinho, vamos ver se consigo fazer melhor. Aí, pronto, ficou melhor. Bom, então esse aqui é o meu vetor resultante. Vai ser da minha junção das minhas origens e da minha junção das minhas paralelas, né, que eu tracei lá em cima. Ok? Então aqui a gente tem o nosso vetor, que eu vou chamar de vetor R. Ok? Nosso vetor resultante.
Bacana. Como que eu vou calcular esse meu vetor R? Se vocês olharem bem nessa figura aqui, a gente tem um triângulo, certo? Ó, vou destacar aqui para vocês. Ó. A gente tem um triangulinho. A gente tem 3 lados aqui, certo? E esses lados, por se tratar de um quadrado, né? Porque ele vai formar... Eu não vou conseguir fazer certinho com a mão, tá, gente? Mas ele forma como se fosse um quadradinho assim, ó. Certo? Então, se eu tenho um quadrado, todos os meus ângulos eles têm que valer 90 graus. Se todos os meus ângulos são de 90 graus, né? Então a gente tem aqui um ângulo de 90, tá? Mesmo se fosse um quadrado, se fosse um retângulo, iria dar 90, né? Porque possui 4 ângulos. E os 4 ângulos valem 90 graus. Perfeito. Só que como que eu sei que... Como que eu vou calcular esse vetor R, né? Bom, primeira coisa, a gente tem que notar que esse comprimento aqui, ó, é o mesmo do que o meu vetor A, ó. Ok? É o mesmo do que o meu vetor A. Então é como se eu passasse, entre aspas, né, esse vetor A, eu transferisse, vamos dizer assim, né, por eles possuírem o mesmo tamanho, eu transferisse o vetor A para cá, ó. Aqui, ó. Que legal. Beleza? É como se eu estivesse transferindo meu vetor A para cá, porque eles possuem tamanhos iguais, certo? Ó, vamos ver aqui na prática. Ó, vamos pegar aqui o laço. Ó, vocês vão ver o que vai acontecer com o vetor A. Ó, se eu colocar ele aqui em cima, ele fica, ó, com o mesmo tamanho. Olha que legal. Então, a gente vai pegar essa medida do vetor A e a gente vai colocar ele ali na direitinha. Eu vou representar esse vetor, né, que não, na verdade não é um vetor, tá, mas eu estou transferindo o vetor A para cá. Eu vou representar esse tamanho aqui de cinzinha, só para a gente saber que é o nosso vetor A. Okay? Eu transferi o vetor A para cá. Então, vamos redesenhar a nossa figura. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter a seguinte figura. Eu vou ficar com o meu vetor R aqui. Vai ficar bem feio, tá, gente? Mas vou tentar deixar mais ou menos certinho, tá? Então, a gente vai ter o nosso vetor R. Eu vou ter o nosso vetor B aqui embaixo. E eu vou ter, né, a medida, né, do nosso vetor A aqui em cima. Aqui, então, a medida do nosso vetor A aqui. Beleza? Perfeito. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Se vocês se lembram, quando a gente tem um ângulo de 90 graus, a gente chama esse triângulo de triângulo retângulo. E a gente tem um teorema muito famoso nesse triângulo, que é o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala, gente? Fala que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Ok? Então, perfeito. A gente vai traduzir isso aqui para os nossos vetores. Então, a gente vai ter que o nosso vetor resultante, que é minha hipotenusa ao quadrado, é igual ao meu cateto 1, que pode ser o vetor b ao quadrado, mais o meu vetor a ao quadrado. Ok? Então, a gente teria essas expressões. Vamos fazer esse cálculo? Vamos fazer esse cálculo? Ó, vamos lá então. Vamos determinar qual que é o módulo dos nossos vetores. Então, o módulo do meu vetor b é o tamanho do meu vetor b, tá? Vou assumir que um quadrado vale u, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3. Então, o módulo do meu vetor b vale 3u. Perfeito. E o meu vetor a, ó. Meu vetor a, ele vai valer o quê? Ele vai valer 1, 2, 3. Então, eu vou ter 3u. Então, vamos lá. Então, o módulo do meu vetor r ao quadrado vai ser b ao quadrado. Meu vetor b tem módulo 3, 3 ao quadrado, 9, mais a ao quadrado. O módulo do meu vetor a também é 3, então 3 ao quadrado, 9. Então, eu vou ter que o módulo do meu vetor resultante ao quadrado vai ser 18. Então, eu vou ter que o módulo do meu vetor resultante ao quadrado... o módulo do vetor resultante vai ser raiz de 18. Só que a gente consegue simplificar a raiz de 18 para o quê? A gente pode escrever isso aqui sendo a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, que é igual que o módulo do meu vetor resultante vai ser 3 a raiz de 2. Beleza? Então, assim a gente acha esse vetor resultante. Vou até destacar aqui a resposta para a gente. Beleza, achei aqui o nosso vetor resultante, nosso vetor R. Beleza? Bacana. Esse aqui é o nosso primeiro método, que é o método do paralelogramo. Agora, a gente vai ver o segundo método. O segundo método, gente, ele é chamado de método do polígono, que é esse aqui, ó. Polígono. Como que funciona o método do polígono? Bom, vamos ver agora. O polígono, gente, eu vou até aproveitar os mesmos vetores ali em cima para não ter que desenhar de novo. Deixa eu pegar eles aqui, peraí. Aqui, desce. Desce, desce. Aí, beleza. Deixa eu encaixar eles aqui certinho. Bom, vou usar os mesmos vetores para a gente ver que vai dar o mesmo resultado que no outro exercício, ok?
Método do polígono, a diferença vai ser que eu vou juntar os vetores, não vai ser pela minha junção dos meus vetores, não vão ser pela extremidade. Elas vão ser a origem na extremidade do outro vetor, ok? Não vai ser na origem, né, como foi no outro caso. Nesse caso aqui, vai ser a extremidade na origem do outro. Portanto, eu tenho duas possibilidades para me montar, né, esses vetores. Como que eu posso montar, né, esse caso? Olha, eu tenho dois jeitos. O primeiro jeito é eu pegar esse vetor B e eu colocar ele aqui em cima, ó, certo? Eu estou pegando o meu vetor A e meu vetor B, a extremidade do meu vetor A na origem do meu vetor B. Ou eu também posso montar desse jeito aqui, ó. Deixa eu só dar um voltar aqui. Ou eu também posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar o nosso vetor A e eu posso colocar ele aqui, ó, na origem do meu vetor B, certo? Vocês vão ver que vai dar na mesma, beleza? Perfeito. Ou a gente também pode pegar aqui o vetor A e podemos colocar ele aqui, ó. Sempre tem que seguir essa regrinha, certo? Sempre tem que ser uma extremidade na origem do outro vetor, beleza? Perfeito. Eu vou usar esse aqui, aproveitar que está montadinho já, beleza? Bacana. Como que eu vou traçar o meu vetor resultante? Bom, o meu vetor resultante eu vou traçar da seguinte forma. Eu vou pegar a minha origem livre e eu vou traçar para a minha extremidade livre. Ok? Opa, ficou torto. Vou tentar fazer melhor. Eu vou pegar a minha origem livre e eu vou traçar na minha extremidade livre. Esse aqui vai ser o meu vetor resultante. Ok? Vocês vão ver que esses dois jeitos, ó, deu o mesmo vetor resultante, ó. Se vocês observarem bem, ó, é o mesmo vetor. Ok? A gente pode até sobrepor ele ali em cima para a gente confirmar que os dois métodos dão o mesmo resultado, ó. É que aqui não vai dar muito certo porque tem a pontinha ali atrapalhando. Acho que agora vai aqui. Ó, se vocês verem aqui, ele dá o mesmo comprimento, tá? Não vai dar o mesmo desenho, né, a mesma retinha, porque eu sou um péssimo desenhista, ok? Mas ele vai dar o mesmo comprimentozinho ali, bonitinho. Beleza? Então, perfeito. Vamos voltar ele aqui. Beleza. Então, como que a gente vai calcular esse vetor R? Se a gente vai... É meio, né? Como que a gente vai calcular esse cara, né? De novo, pelo teorema de Pitágoras, porque aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, já que são vetores ortogonais. Vetores ortogonais formam um ângulo de 90 graus. Então a gente vai ter que o módulo do meu vetor R ao quadrado vai ser o módulo do meu vetor A ao quadrado mais o módulo do meu vetor B ao quadrado. Então a gente vai ter, de novo, que o módulo do meu vetor R ao quadrado vai ser 3 ao quadrado é 9, mais 3 ao quadrado é 9. Então o módulo do meu vetor R ao quadrado vai ser 18. Portanto, eu tenho que o módulo do meu vetor R vai ser a raiz de 18, que implica que que o módulo do meu vetor R vai ser 3 raiz de 2. Beleza? Né? Que foi aquele parâmetro que a gente adotou. Se vocês observarem, deu o mesmo resultado. Ok? Beleza. Gente, não tem erro, tá? É fazer soma vetorial de ortogonal, né? Soma de vetores ortogonais por esses métodos. Por que não tem erro? Gente, se vocês observarem, só o vetor R, tá? Só o vetor R. Vamos fazer uma cópia do vetor R aqui, ó. Só o vetor R, só me interessa o vetor R agora. Opa, aqui vai sair uma pontinha da seta azul, gente, mas ignora essa pontinha aqui, tá? Só quero o vetor R por enquanto. Se vocês observarem o vetor R, gente, se vocês fossem pedir para classificar esse vetor, né, para dar as características desse vetor, o que vocês falariam? Vou fazer uma pontinha ali de novo. Como vocês caracterizariam esse vetor? Ah, você daria um módulo, a direção e o sentido. Só que os meus sentidos, né, quais que são os meus sentidos? Os meus sentidos são para a direita e para cima. Certo? E o que é esse para a direita e para cima, né? Bom, esse para a direita aqui, ó, o vetor B não é para a direita também, o sentido do vetor B? É. Ah, e o vetor A, não é para cima? É para cima. Então não tem como o sentido do meu vetor ser diferente deles, tá? Se eu estiver fazendo minha soma vetorial corretamente, ok? Então não tem como, por exemplo, eu somar aqueles dois vetores que estavam ali em cima, né? Deixa eu voltar com eles aqui, ó. Não tem como eu pegar esses dois vetores e dar um resultado assim, ó. Não faz sentido. Deixa eu só pegar eles aqui e arrastar aqui para baixo. Ó, não faz sentido eu ter vetores assim, ó. Por exemplo, vou fazer o método do polígono, tá? Vou pegar aqui, vou juntar na extremidade. Aqui. Perfeito. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, só para ficar melhor. Beleza. Não tem como eu ter um vetor assim e eu ter uma resposta assim, ó. Isso aqui é totalmente fora de sentido, tá? Porque, ó, o meu vetor está para a direita e para cima, e esse aqui está dando para a direita e para baixo. Não faz sentido. Ou eu tenho um vetor assim, ó. Muita gente pode ser que erre e coloque assim, ó, vetor. Ah,
Vai ser na extremidade livre e na origem livre. Mas não tem sentido eu fazer isso aqui, ó. Fazer ele ao contrário, fazer ele para esquerda e para baixo. Bom, o meu vetor B ele tá para direita, o meu vetor A tá para cima. Não tem sentido eu colocar ele para esquerda e para baixo. Faz sentido? Não tem sentido, né? Não faz sentido. Então, eu não posso colocar o meu vetor assim. Eu não posso colocar ele para baixo, assim com a setinha para baixo, sendo que ele tem uma setinha para direita e outra para cima. Ok? Não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Vou escrever aqui, ó. Não faz sentido. Beleza? Então, perfeito, gente. Quando vocês forem, deixa eu só colocar, representar o R aqui, só para falar que isso aqui é um vetor, isso aqui não faz sentido. Bom, então é isso, gente. Esse aqui foi a nossa videoaulinha de vetores ortogonais. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, procure a gente lá na monitoria, que a gente conversa sobre a sua dúvida. A gente pode ajudar vocês com a dúvida de vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, tá, gente? Procurem a gente, perguntem, tá? Não fiquem com dúvidas. Vetores é uma matéria muito importante e ela é bem complexazinha de vocês pegarem o jeito, ok? Então, qualquer coisa, procura a gente lá, estamos à disposição. Muito obrigado aí pela sua presença aqui, que vocês tenham aí um ótimo estudo. Até mais, gente. Tchau, tchau.